Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Sou o professor Gabriel e quero ajudá-los na resolução das atividades do volume 5, semana 3. Tema da aula de hoje, o Estatuto da Criança e Adolescente e medidas socioeducativas. Antes de começarmos, porém, peço para vocês darem uma olhada nas nossas redes sociais, na nossa página do YouTube e, se puderem, se inscrevam no canal, dêem uma curtidinha, façam um comentário. Se você é novo, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, se ajeita aí no sofá, que vai dar tudo certo. Vamos lá? Pessoal, na atividade da semana atual, vocês foram convidados a fazer uma reflexão muito interessante a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente e também a respeito do SINASE, ok? Vamos dar uma olhadinha ali na pergunta primeiro e vamos fazer alguns comentários com sugestões, pode ser? Bora lá! Agora, vamos praticar nosso processo reflexivo e de escrita. No texto dessa semana, conversamos um pouco sobre as medidas socioeducativas. Com base naquilo que você aprendeu e que você já sabia, escreva um texto que tenha entre 5 e 10 linhas para responder a seguinte questão: quais as principais mudanças trazidas pelo ECA e pelo SINASE em relação aos adolescentes que, em algum momento, se encontram em conflito com a lei? Pessoal, quando a gente olha e conversa com algumas pessoas, nem todas, mas costuma acontecer de se ter uma visão muito negativa ou enviesada a respeito do efeito do ECA e do SINASE sobre os indivíduos que estão indo em conflito com a lei, né? Os jovens infratores, ou como antigamente se falava, aquela galera de menor. Pois é, pessoal. Alguns indivíduos afirmam que o ECA e o SINASE destruíram completamente a parte de punição, acabaram com o medo do jovem, que resolvia ou se colocava numa situação, ou era colocado numa situação contrária ali à lei. Acontece, porém, pessoal, que desde um acordo feito lá atrás com o pessoal dos países da ONU e com o estabelecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente nos anos 90, várias transformações a respeito do entendimento sobre adolescentes e sobre crianças foram mudados. Se repensou um tanto qual seria o papel de você tomar medidas muito drásticas, medidas duras, como restrições à liberdade em grande medida, medidas essas que muitas vezes, considerando a etapa do desenvolvimento da criança, não teriam volta, né? Nós sabemos muito bem qual é o grande risco de você cometer um ato infracional, dependendo daquilo que você está fazendo, que vai contra a lei. Isso pode causar, com certeza, consequências muito duradouras ou eternas na vida de uma pessoa, né? Um assassinato, uma violência sexual, um roubo. Existem várias coisas que possuem consequências eternamente para uma pessoa, né? De modo algum, porém, o ECA e o SINASE, como se diz, passa a mão na cabeça das crianças. Existe, porém, um entendimento diferente dado pelo ECA e pelo SINASE de que é possível e deve-se investir na recuperação desse jovem e desse adolescente. Concordando ou não, as transformações trazidas pelo ECA e pelo SINASE, elas são reais e envolvem uma visão mais pedagógica desse jovem e dessa criança, né? Pensando ali no depois, numa recuperação, sem perder ali, portanto, a esperança de que essa criança ou esse jovem podem se reabilitar depois desse ato contrário à lei cometido. Certo? Então vamos lá. Algumas provocações para você desenvolver o seu texto. Primeiro que, antes do SINASE e do ECA, como vocês viram no texto que vocês têm, havia uma perspectiva mais
prisional, mais restritiva mesmo para o jovem infrator, né? Não se considerava toda a complexidade das consequências geradas por uma experiência prisional, uma restrição severa à liberdade. Né? Enxergava-se antes do SINASE e do ECA o jovem, o adolescente, a criança, de uma maneira muito diferente. O foco maior antes era na unidade de internação, o equivalente a uma prisão que se tinha no período. A privação da liberdade era o grande foco e o punitivismo era a filosofia por trás, né? Você pune, você gera medo e aí você soluciona o problema. Entretanto, após o SINASE e após todo o entendimento mais moderno do ECA, houve uma tentativa de se integrar progressivamente uma ideia de proteção integral à criança e adolescente, mas não passando a mão na cabeça, mas sim focando na reabilitação ao longo do cumprimento das medidas socioeducativas, ou seja, o indivíduo jovem, adolescente, criança, que cometa uma infração legal, ela, claro, vai estar sujeita a várias e várias medidas. Medidas essas que podem ser, por exemplo, um serviço comunitário, que podem ser ali uma internação de fato mais severa, ou uma medida ali de liberdade guiada, por assim dizer, uma semi-liberdade. Né? Não é como se a pessoa jovem ou a criança pudesse fazer o que quisesse. Né? Está previsto no SINASE, está previsto no ECA, sim, uma punição, uma forma ali de reparação. Entretanto, essa forma de punição, essa forma enfim, essa resposta governamental a esse ato de infração é visto ali de uma maneira a reabilitar. Né? Rola privação de liberdade, um equivalente diminuído a uma prisão, entre aspas? Sim, em casos excepcionais, né, em casos de reincidência ou, enfim, dependendo da gravidade da infração cometida. Só que, assim, é visto como uma coisa excepcional e de preferência em forma breve. Por quê? Porque se entende, né, a partir do SINASE, a partir do ECA, se entende que a segregação e o isolamento do jovem infrator não colabora tanto para um longo prazo. Você isolar o indivíduo infrator acaba rompendo de uma vez os laços que ele possui com a sociedade, o que pode levá-lo a uma relação mais próxima. Né? Quando você conhece teu vizinho, quando você ajudou ali na construção da calçada, ou quando você, enfim, mantém os seus laços familiares, laços com a comunidade, percebe-se que a chance de você repetir esse ato, ou de cometer um ato, uma infração legal muito pior, a chance é menor quando os laços são mantidos. Vê-se, portanto, que um esquema de privação à liberdade, um punitivismo extremo, pode gerar ali uma decadência daquele jovem, daquele adolescente, daquela criança, para uma vida mais voltada para o crime, né? Como quem já coloca a pessoa com estigma, sabe? Ó, tu é menor infrator, tu foi, entre aspas, preso, então, ó, o que espera de você é uma vida de crime mesmo. Para que isso não aconteça, pensa-se na reabilitação e na manutenção dos vínculos daquela pessoa com a comunidade e com a família. Além disso, cabe mencionar também que, motivado pelos princípios do ECA, houve-se também um reconhecimento e um respeito à diversidade. Diversidade de gênero, diversidade religiosa, diversidade étnico-racial e de orientação sexual. Né? O que, pelo menos em teoria, permitiu que se ampliasse um pouco a noção e as necessidades aí desses adolescentes, desses jovens, dessas crianças que estão ali no seu estado de desenvolvimento e merecem respeito dentro da sua individualidade. Ok? Então, em relação às transformações, em relação às mudanças, o que eu posso trazer ali de condensação, de informação para vocês é isso. Ok? Então, eu espero ter ajudado vocês, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a aula. A gente se vê na próxima.
E um grande abraço e até mais.